O Vasco da Gama confirmou recentemente a venda do atacante Pedro Raul ao clube mexicano Toluca. Após uma passagem de 28 jogos com a camisa 9, o jogador deixa o time carioca com um saldo de 9 gols marcados e 3 assistências. A negociação entre Vasco e Toluca chegou a um desfecho nesta quinta-feira, com a transferência sendo definida por um montante de 5 milhões de dólares, cerca de 24 milhões de reais. Os documentos referentes à transferência foram devidamente trocados e os contratos foram assinados na tarde da quinta-feira, pondo fim a um processo que se arrastou nos últimos dias. A proposta do clube mexicano havia sido aceita pelo Vasco na semana anterior, entretanto, divergências em algumas cláusulas contratuais prolongaram as negociações. O centroavante Pedro Raul, devido a um quadro de virose, não vinha participando dos treinamentos, mas fez questão de comparecer ao CT Moacir Barbosa na quarta-feira para se despedir dos companheiros e funcionários do clube. O Toluca ofereceu ao Vasco da Gama a quantia de 5 milhões de dólares, aproximadamente 26,9 milhões de reais, pela transferência de Pedro Raul de volta ao futebol mexicano, onde ele já havia defendido o Juárez em 2021. Apesar das divergências iniciais nas cláusulas contratuais, os mexicanos pressionaram e estabeleceram um prazo para a conclusão do acordo, resultando em um consenso na quarta-feira. O Vasco da Gama, por sua vez, demonstrou satisfação com os valores envolvidos na negociação e concordou em liberar o atacante apenas 7 meses após tê-lo contratado por 2 milhões de dólares junto ao Caxiva Reysol. No ano anterior, em 2022, Pedro Raul esteve emprestado ao Goiás, onde se destacou como vice-artilheiro do Brasileirão. A trajetória de Pedro Raul no Vasco não foi imune a altos e baixos. Após um início promissor, o atacante enfrentou uma queda significativa em seu desempenho, especialmente após a polêmica de perder o pênalti que resultou na eliminação do time na Copa do Brasil contra o ABC. Sua participação no Brasileirão também foi marcada por uma sequência de atuações abaixo do esperado, perdendo a posição de titular e enfrentando dificuldades em balançar as redes adversárias. Seu último gol foi marcado no empate contra o Fluminense, no dia 6 de maio. Enquanto o Vasco da Gama se despede de Pedro Raul e fecha essa transferência importante, o clube se encontra em um período de mudanças significativas. Atualmente ocupando a 19ª posição no Brasileirão, a equipe está passando por um processo de reestruturação, visando melhorar seu desempenho e alcançar melhores resultados. O diretor esportivo da SAF, Paulo Brax, garantiu que o elenco passará por uma oxigenação durante a janela de transferências, que encerra em 2 de agosto. Até o momento, 3 reforços já foram anunciados: o zagueiro Maicon, o volante Medel e o atacante Serginho. Além disso, a contratação do técnico argentino Ramon Dias também foi confirmada, buscando dar um novo rumo à equipe e almejando um futuro promissor. A transferência de Pedro Raul para o Toluca representa uma oportunidade para o jogador buscar novos desafios em sua carreira no futebol mexicano. Por outro lado, o Vasco da Gama terá que lidar com a perda de um atacante importante, o que exigirá esforços para encontrar um substituto à altura. A torcida vascaína estará atenta às próximas movimentações do clube durante a janela de transferências, na esperança de que os reforços anunciados e as mudanças na equipe contribuam para uma evolução positiva no restante da temporada. Enquanto Pedro Raul se despede dos colegas e da torcida vascaína, os olhos agora se voltam para o futuro, tanto para o jogador no futebol mexicano quanto para o Vasco da Gama em sua busca por uma reviravolta no Campeonato Brasileiro e por melhores resultados em suas competições futuras. Resta aguardar para ver como essa transferência influenciará o desempenho das duas equipes, trazendo novos capítulos para suas histórias. A oxigenação prometida pelo diretor esportivo da SAF, Paulo Brax, pode representar uma oportunidade para jovens talentos da base vascaína ganharem espaço e mostrarem seu valor no time principal. Além disso, a contratação do técnico argentino Ramon Dias traz consigo a expectativa de uma mudança de filosofia e estratégia de jogo, o que pode influenciar positivamente o rendimento da equipe no restante da temporada. A torcida do Vasco da Gama, que sempre demonstrou grande paixão e apoio ao time, aguarda ansiosamente pelos desdobramentos das movimentações no mercado de transferências.
A esperança é de que as mudanças e investimentos resultem em um desempenho mais consistente, que permita ao clube alcançar melhores posições na tabela e garantir sua permanência na elite do futebol brasileiro. Enquanto o atacante parte para um novo desafio em sua carreira, o clube busca reestruturar seu elenco e retomar o caminho das vitórias.